vai falar agora de pesquisa, né? Vai ser uma ode aos institutos aqui do Brasil. A gente quer referência mundial em pesquisa de café. Então, eu queria um aplauso caloroso para esses 3 pesquisadores que se juntam a gente agora. O Marcelo Jordão, do Procafé, o Denis Nadalete, da EPAMIG, e o Gerson Giomo, do IAC. Aplausos. Pessoal, muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Jean e toda a família Eldorado pelo convite de poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje. Para nós é uma satisfação e uma alegria muito grande, né, estar representando a EPAMIG e trazendo um pouquinho dos resultados que nós temos conseguido aí com as pesquisas em cafeicultura. Apresentar alguns resultados dos nossos trabalhos da região que nós temos desenvolvido, tanto em questão da produtividade quanto em questão da qualidade. Meu nome é Denis Henrique Silva Nadalete, eu sou engenheiro agrônomo formado pelo Instituto Federal Sul de Minas Campus Muzambinho. Depois eu fiz minha pós-graduação na Universidade Federal de Lavras, os cursos de mestrado e doutorado e pós-doutorado em fitotecnia, trabalhando sempre com o programa de melhoramento genético da EPAMIG, voltado para a qualidade sensorial. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o potencial produtivo e de qualidade sensorial de cultivares da EPAMIG. Para a gente contextualizar aqui, né, eu gostaria de falar um pouquinho, para quem não conhece, da missão da EPAMIG, que é pesquisar, capacitar e apresentar soluções e inovações tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da agropecuária e da agroindústria em benefício da sociedade. A EPAMIG ela foi fundada em 1974 e ela é a agência oficial de pesquisa agropecuária do Estado de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado. Hoje somos 650 colaboradores e, dentre eles, nós somos 140 pesquisadores na empresa. Somos 5 unidades regionais, distribuídos aí em 21 campos experimentais e 2 institutos tecnológicos. Dentro da EPAMIG, nós temos 10 programas estaduais de pesquisa, né, sendo eles agroecologia, bovinocultura, cafeicultura, flores, hortaliças e plantas medicinais, fruticultura, grãos, leite e derivados, olivicultura, recursos hídricos, ambientais e piscicultura e a vitivinicultura. Ou seja, são várias áreas, né, ligadas à pesquisa agropecuária que a EPAMIG, nesses 50 anos, vem desenvolvendo suas tecnologias, né, desenvolvendo e difundindo suas tecnologias. Esse ano nós temos aí a alegria de comemorar os 50 anos da EPAMIG. Como disse, foi fundado em 1974. E aí, como um spoiler aí para vocês, provavelmente no mês de agosto, nós vamos fazer o lançamento do Informe Agropecuário 50 anos da EPAMIG. É um informe agropecuário onde vão constar 50 das principais tecnologias geradas pela EPAMIG nesses 50 anos. Então, nada melhor, né, para comemorar esses 50 anos que publicando, né, um informe agropecuário com as 50 principais tecnologias produzidas pela EPAMIG, de todos, né, alguns exemplares de cada programa estadual de pesquisa. E dentro do programa estadual, né, de cafeicultura, uma das principais tecnologias que são geradas é o registro de cultivares de café. Então, todos, né, cultivares de café arábica. Então, desde os anos 2000, a EPAMIG já registrou 21 cultivares de café arábica, dentre eles aí, utilizando diversos, né, genitores. E o nosso principal grupo genético estudado na EPAMIG tem sido o grupo oriundo de Catuai, com o híbrido de Timor. A gente fala que o híbrido de Timor ele é como se fosse um coringa, né, para o melhoramento genético, que além dele trazer, né, essa resistência à ferrugem para os genótipos, ele apresenta aí uma grande variabilidade genética para a qualidade sensorial. Então, uma das nossas principais cultivares, que eu vou estar apresentando hoje, tem como origem genética o híbrido de Timor, cruzamento aí com Catuai. Dentre essas cultivares, nós já temos 2 delas lançadas em 2021, que é a MGS Guaiçara e a Vereda, que já são cultivares registradas com resistência aos nematóides meloidógene paranaenses, porém essas cultivares elas ainda não foram lançadas, elas ainda não estão disponíveis para comercialização, não temos semente dela ainda, mas elas já estão registradas, então provavelmente em breve
teremos sementes de cultivares resistentes ao meloidógene paranaense. E quando a gente fala dessas cultivares, é importante a gente falar dos nossos principais projetos de difusão de tecnologia. Então, hoje eu vou falar aqui de um projeto que foi executado, né, durante 4 safras no Cerrado Mineiro, que foi um projeto de unidades demonstrativas, foi um projeto em parceria com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, e teve a finalização desse projeto com uma apresentação de uma tese de doutorado do colega Giovanni Voltolini, onde ele apresentou dados de 4 safras, e hoje eu trouxe aqui o resultado, né, um resumo dos principais achados aí da tese de doutorado do Giovanni. Vale lembrar que esse projeto de unidades demonstrativas é uma estratégia de difusão de tecnologia onde o produtor ele faz toda a pesquisa. É entregue ao produtor a muda e ele faz todo o tratos culturais, ele faz o plantio das mudas, ele conduz a lavoura, né, o experimento, assim como ele conduz todos os demais talhões na propriedade. Isso traz um pouco mais de confiabilidade para ele. E com aquele trato que ele faz na propriedade, ele vai comparar aos talhões comerciais que possui naquela propriedade. Então, nesse trabalho do Cerrado, vou apresentar aqui os dados do quadriênio 2019 a 2022. Então, foram avaliadas aí 12 cultivares, 9 delas sendo do programa da EPAMIG e 3 delas utilizadas como testemunha. Foi utilizado o Catuai Vermelho, 144, como uma testemunha, né, mais plantada no estado, o Bourbon Amarelo como uma testemunha de qualidade e o IAC 125RN, né, que foi uma testemunha requerida pelos produtores por ser muito plantada na região. E as demais cultivares do programa da EPAMIG. Em resumo dos resultados, o que foi observado? A cultivar MGS Paraíso 2, ela sobressaiu as demais com uma média de 49 sacas por hectare, na média de 4 safras em 22 experimentos. Em 22 experimentos, 11 deles em sequeiro e 11 deles irrigado. Junto com a Paraíso 2 aqui, falando estatisticamente, nós temos a cultivar MGS EPAMIG 1194, que é uma cultivar e cruzamento de Catuai com Mundo Novo, uma cultivar suscetível à doença. Já a Paraíso 2 ela já é resistente, né, cruzamento de Catuai com Epitimor. E também não se diferenciaram também da MGS Ametista, também ali tem a letra A, com 46,2 sacas por hectare. Então, a média do projeto, né, em 4 safras de 22 ambientes, essas 3 cultivares elas foram indicadas, né, recomendadas para o cultivo no Cerrado Mineiro, tanto em cultivo de sequeiro quanto em cultivo irrigado. Além da produtividade, em nota sensorial, o destaque também foi para Paraíso 2, na média aí dos 22 locais nas 4 safras, uma média de 85 pontos. E um ponto importante desse projeto é que os produtores que preparavam as amostras. Então, a gente não tem esse controle, né, se todos estavam realmente no ponto ideal de maturação, se esse realmente aqui era o potencial máximo, ou se todas as amostras fossem preparadas, né, padronizadas, se não alcançaria um potencial até maior que esse. Então, os produtores preparavam as amostras, é claro que eles recebiam um protocolo, né, com direcionamento para o preparo dessas amostras, e eles aplicavam o mesmo protocolo para todas as amostras. Isso que era o ponto mais importante. Ele cuidava de todo o ano agrícola, ele colhia o café e ele preparava as amostras. Então, o destaque foi para Paraíso 2 também em qualidade, e quando a gente olha o rendimento, que é o número de litros gastos para cada saca por hectare, a cultivar MGS Paraíso 2 e a cultivar Bourbon é as que apresentaram o menor número de litros gastos numa saca, aí de 481 e 487 litros por saca de 60 quilos. Apresentaram aí o melhor rendimento. E a parte também da descrição sensorial, né, essa última barrinha verde aqui, ela representa umas nuances básicas que caracterizam os cafés do Cerrado, nuances como caramelo, frutas amarelas, mascavo, acidez cítrica, mel e corpo cremoso e chocolate ao leite. São nuances que
normalmente se encontram nas cultivares plantadas no Cerrado. Então, algumas das cultivares produziram somente essas nuances básicas e algumas delas produziram alguma coisa a mais, como o exemplo aí da Paraíso 2, com uma complexidade mais acentuada, né, de um aroma floral, frutas tropicais, frutas cítricas, acidez málica e melado. Outras cultivares, como a Catiguá MG2, Aranãs e Ametista, também apresentaram aí algumas nuances diferentes. E outro resultado aqui, um trabalho semelhante ao que foi realizado no Cerrado, nessas 22 propriedades, nós também tivemos um projeto durante as mesmas 4 safras no sul de Minas. Esse projeto ele foi realizado em parceria com a Cochupé, né, nas áreas de abrangência da Cochupé, e aqui nós utilizamos 10 ambientes. Foram 10 municípios com a mesma unidade demonstrativa. Então, aqui também a média de 2019 a 2022. Não se prendam aos números. Aqui as produtividades elas foram mais baixas, né? Teve algumas das áreas que teve o problema da geada de 2021. Né? Teve áreas com chuva de granizo. Então, algum ano específico que a média ela foi baixa para todos os materiais. Então, pode ter trazido esse resultado abaixo da média. Mas nós podemos observar que essa questão climática ela é aplicada para todas as cultivares. Né? Todas foram atingidas pela geada, todas foram atingidas pela chuva de granizo. O resultado aqui no sul de Minas foi para as cultivares Pioneira, Paraíso 2 e Ametista, que na média dos 10 ambientes, em 10 ambientes, 4 safras, produziram aí acima de 30 sacos por hectare. E se a gente pegar alguns municípios onde não teve, né, algum desses danos, que foram os municípios com as médias mais altas, como os municípios de Alpinópolis, Botelhos, Cabo Verde e Conceição da Aparecida, eu peguei aqui eles que produziram acima de 30 sacos por hectare na média de todas as cultivares. E quando eu faço a média desses 4 ambientes, a cultivar Ametista produziu 43,7 sacos, a Pioneira 43,5 e a Paraíso 2 42,9. E a nossa testemunha aí, que era o Catuai Vermelho 99, 39 sacos por hectare. Então, como resultado desse projeto, essas cultivares Paraíso 2, Pioneira e Ametista, elas foram indicadas para o sul de Minas. E lembrando também que a Paraíso 2 e Ametista também foram indicadas para o Cerrado. Então, o que traz é um pouco mais de confiabilidade para a indicação dessas 2 cultivares de uma forma mais regionalizada. Então, esses resultados eles estão publicados num boletim técnico, que foi publicado em 2023, e está disponível na biblioteca da EPAMIG. A parte da qualidade aqui do sul de Minas, nós pegamos as cultivares que tinham maior potencial produtivo e fizemos a qualidade sensorial durante 2 anos, durante 2019 e 2020, e nós observamos que a Paraíso 2 e a Catiguá MG2, elas estatisticamente elas se agrupam com o Bourbon, que era a nossa referência de qualidade, e elas não houve diferença significativa, porém com uma produtividade bem mais elevada. Aqui também, diferente daquelas nuances básicas, né, de chocolate, de melado, que todas produziram, a gente avaliou também o perfil sensorial, né, a complexidade dessas cultivares aqui no sul de Minas, e nós observamos que a Catiguá MG2 e a Paraíso 2, elas apresentam uma maior complexidade, né, um maior número de informações, né, de notas sensoriais que levam elas a ter essas notas mais elevadas. E aí, com esse destaque da Paraíso 2 e o Catiguá MG2, né, aí eu destaco um ponto negativo, né, da Catiguá MG2, que seria em Pineira. Em Pineira, ele perdeu para as demais, né, no grupo estatístico, aí, ficando isolado com 66% de Pineira 16 e acima. E já a Paraíso 2 ela se agrupa com as demais com Pineira mais elevada. Então, mostrando um destaque aí, tanto em produtividade quanto em qualidade física e sensorial dos grãos. Então fica nítido aí o nosso destaque, né, da MGS Paraíso 2 hoje, uma cultivar indicada pela EPAMIG para todas as regiões de cultivo, uma cultivar oriundo do cruzamento de Catuai amarelo com Ibtimor,
com elevada produtividade, resistência à ferrugem, a peneira média-alta, uma maturação precoce à média, excelente qualidade de bebida, uma boa resposta à poda, eficiência na alta colheita, eficiência alta na colheita mecanizada. Ela é indicada para todas as regiões, tanto em sequeiro quanto irrigado. E o diferencial dela para nós tem sido a qualidade sensorial. Tivemos a felicidade nos últimos anos de observar que alguns produtores, né, venceram concursos de qualidade com ela. Então, no ano passado, né, o cultivar MGS Paraíso 2, ela vence o Prêmio Internacional de Café Ernesto Willi. E no ano de 2021, no Prêmio de Cerrado Mineiro, as 3 primeiras colocações da categoria cereja descascado foi do Grupo Paraíso. Então, primeiro lugar, Paraíso 1, segundo lugar, a MGS Paraíso 2 e o terceiro lugar, a Paraíso 1 novamente. Então, realmente é um grupo de cultivares, esse cruzamento com a 119, que tem, além de altas produtividades e resistência à ferrugem, tem nos surpreendido aí pelo potencial de qualidade. A outra cultivar indicada é a MGS Ametista, né, cruzamento de Catuai amarelo também com híbrido Timor, elevada produtividade, resistência à ferrugem, a peneira também média alta. Um diferencial dessa cultivar é o aspecto do grão cru. Mesmo no processamento natural, essa cultivar ela produz grãos com aquele aspecto mais azulado, né, sem presença da película prateada. Então, assim, fica um aspecto bem homogêneo, bem interessante. A maturação dela já é média tardia, indicada para o sul de Minas e Cerrado, em sequeiro e irrigado, e para altitudes abaixo de 1.000 metros, devido à maturação ser mais voltada para tardia. A Catucaí Pioneira, né, que nós lançamos, foi a última cultivar a ser lançada pela Epamig em 2022. Tem o resultado dela apenas aqui no sul de Minas, então ela ainda está sendo indicada para o sul de Minas. Também é uma cultivar muito produtiva, ela já possui uma resistência moderada à ferrugem, uma peneira média-alta, uma maturação mais média, né, tá entre o Paraíso 2 e a Ametista, uma maturação mais média, e tem uma eficiência média na colheita mecanizada. Ela já apresenta um pouquinho mais de aderência dos frutos na planta. E para finalizar, a MGS Epamig 1194, que já é uma cultivar suscetível à ferrugem, mas que tem surpreendido, principalmente lá na região do Cerrado, em produtividade, peneira alta, uma maturação também média e indicada tanto para cultivo sequeiro quanto irrigado. E para finalizar minha apresentação, eu gostaria de também, né, um novo spoiler, que nós provavelmente, né, com o lançamento previsto aí para a Semana Internacional do Café, a Epamig vai lançar o Informe Agropecuário Inovações na Pós-Colheita e Qualidade do Café. Um informe agropecuário bem completo, com 10 capítulos aí, desde a introdução da produção de cafés especiais, interferência do clima, melhoramento genético, planejamento de colheita e pós-colheita, mapeamento de qualidade, processamento do café, fermentação, secagem, armazenamento e finalizar com a parte de industrialização e consumo. Então, provavelmente, na Semana Internacional do Café, nós faremos esse lançamento em Belo Horizonte. Então, agradeço pela atenção de todos e eu fico o restante do evento aí à disposição, caso alguém queira conversar aí sobre alguma das cultivares. Obrigado. Bom dia a todos. Tá colocando aqui. Meu nome é Marcelo Jordão, sou pesquisador da Fundação Procafé. Fico sediado aqui em Franca. Eu coordeno a unidade de pesquisas da Fundação Procafé, junto à Fazenda Experimental de Franca. Deu certo? Deu. Então, eu gostaria de agradecer o convite aí da MSC, convite do Grupo Eldorado, Jean Vilhena, ter convidado a gente para falar um pouquinho. A minha área não é a área de genética dentro da Fundação Procafé, mas como eu venho coordenando os ensaios aqui da Fundação na região, a gente atua também no melhoramento genético. Falando um pouquinho da Fazenda Experimental de Franca, nós viemos para Franca em 2014, nós fizemos um convênio com a Fundação do Café da Alta Mogiana e assumimos a administração da Fazenda Experimental de Franca. Lá, quando nós iniciamos, tinham 4 hectares de café. Hoje nós já, em função do aumento dos experimentos, nós temos aí aproximadamente 100 experimentos.
metade disso são experimentos vinculados a teste de produtos, nutrição, controle fitossanitário, e a outra metade são trabalhos relacionados aos tratos culturais, manejo, melhoramento genético do cafeeiro. O Procafé, para quem não conhece, é uma fundação privada sem fins lucrativos, que surgiu em 1992, a partir da extinção do IBC, Instituto Brasileiro do Café. Nós estamos sediados no sul de Minas, com 2 fazendas experimentais, aqui na Mogiana com uma fazenda experimental, e mais 15 campos conveniados no Brasil, na região da Bahia, Espírito Santo, Paraná e outras regiões cafeeiras. Na Fazenda Experimental de Franca, nós temos, já trazendo aí para o melhoramento genético, nós temos 15 experimentos internos que estão em andamentos, com aproximadamente 375 cultivares sendo testadas para as condições da Alta Mogiana, e temos também a coordenação de ensaios externos. Por quê? Nós sabemos que as cultivares elas se adaptam em diferentes microclimas. Nós temos cultivares melhores aqui para a região de Ibiraci, diferente da região de Jericoara, Ribeirão Corrente. Então, para isso, nós contamos com o apoio de algumas fazendas de cafeicultores, fazemos parcerias, e aí nós montamos experimentos aí. Nós já temos aí 300 cultivares sendo testadas nas fazendas da região. Nessas fazendas da região, nós já estamos aí em quase metade dos municípios da região da Alta Mogiana, que é composta por 23 municípios. Então, nós temos ensaios em Batatais, Franca, Itirapuã, Jericoara, Pedregulho, Restinga, São José da Bela Vista, Claraval e Ibiraci. Então, esses ensaios externos é justamente com a proposta de entender o comportamento dessas cultivares aqui na nossa região da Alta Mogiana. Nós temos esse mesmo trabalho feito também em outras regiões, mas aqui nós vamos trazer, em função do tempo, somente informações aqui da Mogiana. Nós sabemos aí que inúmeros fatores interferem na produtividade, né? E também a qualidade do cafeeiro, nutrição, aspectos químicos, microclima. Então, hoje não é fácil o cafeicultor produzir quantidade, né? E também a qualidade. Então, hoje os desafios são muito grandes a nível de propriedade, e a gente tem visto que tem exigido nessas fazendas, pensando numa cafeicultura mais moderna, um tripé muito importante, que nós estamos falando aí, um proprietário presente fazendo a sua função, fornecendo as ferramentas necessárias para que essa fazenda se desenvolva, um administrador que tem um papel importante de executar as orientações realizadas pela equipe agronômica, pela equipe, os consultores aí de pós-colheita, e a assistência técnica em si, baseada na pesquisa, que traz esses dados para dentro da fazenda e coloca em prática juntamente. Justamente buscando aí não só produtividade, como também aumento de qualidade, redução de custo, contribuindo aí com o aumento da rentabilidade. Nós sabemos aí que um pilar muito forte é a produtividade, em manter o cafeicultor rentável, o cafeicultor capitalizado, mas nós temos o privilégio de estar numa região aí que é fácil produzir cafés de qualidade, né? Região da Mogiana, dificilmente você consegue aí riar um café, você precisa ser muito artista aí para fazer um café estragado. Na maioria das vezes, quando fermenta um pouquinho no cantinho do terreiro, a hora que prova, bebe frutado, e aí quase 90 pontos, né? Então, a região nossa privilegiada. Então, nós somos obrigados a buscar, além de produtividade, também explorar a qualidade. E aí entra como base genética, né? Aí nós falamos, o Tesouro falou da nutrição, a importância da nutrição na composição da qualidade, o professor José Donizete também falou os fatores que impactam aí na qualidade. Então, nós trazemos aí que a base genética, ela é o primeiro passo aí para a composição de qualidade, dependendo da região que você está. E a importância de se escolher uma cultivar, por quê? É uma cultivar, o café é um cultivo perene, né? Nós plantamos o café pensando em explorar ele mais de 20 anos. O custo de formação não é mais R$5.000 por hectare, igual era antigamente. Hoje, plantar um café tem chegado aí na primeira safra próximo de R$50.000 por hectare. Então, você escolher uma variedade errada
você pode estar tendo prejuízos grandes, né, porque a gente só observa com o tempo. E a genética, então, é a base para quem busca manejar aumento de produtividade e também qualidade numa cafeicultura competitiva. Eu peguei esses dados ontem, quem forneceu foi o pessoal da MSC. Eu peguei os dados dos últimos 3 concursos de qualidade que teve aqui na Alta Mogiana e peguei o primeiro, o segundo e o terceiro colocado e quantifiquei quantas vezes cada cultivar ocupou a posição de primeiro, segundo ou terceiro lugar. E aqui mostra a importância e a interação de cada cultivar no microclima existente. Nós temos aí 35% foi ocupada a primeira, segunda e terceira posição com a cultivar Catucaí 2SL, 14% foi ocupada no concurso com premiação a cultivar Arara, depois 10% Catuai 62, 99, Catiguá, Paraíso, Bourbon Amarelo, Geisha, Mundo Novo. Então, a gente, mostrando para vocês aí que nós podemos sim explorar as ferramentas genéticas, né, a genética do cafeeiro. E aí temos várias opções hoje aí mostrando bom potencial, não só de produtividade, mas também com qualidade para a nossa região. E a pergunta que a gente mais ouve, né, do cafeicultor, acredito que o Gerson também, o pessoal da EPAMIC também, se fosse para você plantar o seu café, que variedade você plantaria? Então essa pergunta precisa de muita informação para a gente trazer essa orientação, porque a cultivar, ela interage com a altitude, temperatura média do local, volume de chuva, textura de solo, né, um solo mais argiloso, dependendo da altitude, você posiciona uma cultivar, mas ela não estressa muito, pica muito florada, então nós temos uma interferência grande. O arranjo de espaçamento, se vai ser um café adensado, eu preciso de uma cultivar que tolera mais o sombreamento, né? E também uma decisão aí importante, o planejamento do processo pós-colheita. Eu vou querer fazer uma janela de fruto cereja dentro da minha fazenda maior ou menor, então assim, de acordo com as cultivares a gente consegue formar isso daí. E o que a gente analisa, né, o que nós levamos em consideração para escolher essas variedades, né? A sua adaptação na região, né, ao sistema de plantio que você vai fazer, ao manejo, as doenças que aquela região tem. Por exemplo, aqui em Ibiraci, uma região muito alta, propícia para a ocorrência de foma e bacteriose. Por que o Catucaí 2SL hoje é o café mais plantado aqui no município de Ibiraci? Antes era Catuai 99, que é um bom café. Mas quando você coloca hoje um Catucaí 2SL numa condição aqui dessa fazenda, com altitude elevada, ocorrência microclimática favorável para doenças, você coloca um Catucaí que é tolerante, peneira boa, bebida boa, certamente ele se sobressai. Então, o mais importante é observar os resultados existentes, preferencialmente no município em que você, cafeicultor, está instalado. Então, se eu estou aqui em Ibiraci, eu vou buscar informações de cultivares que estejam aqui nessa região, tá? Ou até mesmo dentro da própria fazenda. Por que não fazer um mapeamento de qualidade, já que você está numa região de cafés especiais? Antes mesmo de colher, vamos coletar esses frutos cereja das diferentes cultivares existentes na sua propriedade, daqueles diferentes talhões. Vamos provar esses cafés antes, vamos entender como está o comportamento, as notas aí, os atributos sensoriais dessa variedade para a sua fazenda. E assim você consegue afinar quais são essas cultivares que estão contribuindo. Então aqui eu trouxe um trabalho, é um ensaio que nós montamos aqui em Ibiraci, na Fazenda Cruz Alta. São 112 cultivares que estão sendo testadas, entre elas cultivares exóticas e tradicionais. E lá nós estamos medindo a produtividade e também a qualidade. Então eu trouxe os dados aqui, focado em bebida, as 20 cultivares que mais pontuaram nessa última safra. Esse é dado de um ano, a ideia é a gente continuar, mas a gente tem aqui cultivar Arara, tem o Geisha aqui ocupando a primeira posição, Catucaí 2SL, 86 pontos. Então são vários materiais, aí nem sempre são materiais mais conhecidos pela qualidade, mas são materiais que possuem uma interação com aquele microclima que favorece aí
essa interação produtividade e também a qualidade. Aqui para vocês terem ideia o quanto a variedade e a sua maturação é uma ferramenta importante para o cafeicultor dentro da sua propriedade. Olha a possibilidade de escalonamento e colheita para permitir que ele tenha um maior volume de cereja no período de safra. Essa daqui foi realizada a colheita no mesmo dia de 4 cultivares diferentes no mesmo local. Olha a diferença de maturação de uma cultivar para outra. Um Catuai 44, 71% de verdes. Olha um Catuai 24, 137, 48%. Olha um Catuai 785, 15 vermelho, material super precoce, somente 17% de verdes. Então hoje, na hora de plantar um café, nós devemos analisar como está a nossa maturação a nível de propriedade e aí sim a gente buscar dentro do ambiente genético uma maturação que faça com que você tenha melhores qualidades, uma janela de colheita mais privilegiada. Essa aqui é uma cultivar, um Catuai 2SL de porte alto, uma seleção, que é o Catuai APA, um material que tem mostrado uma ampla adaptação, tanto em regiões quentes como regiões mais frias. É um café que nós lançamos recentemente. É um material de bastante vigor. Esse aqui está na sua primeira safra, é um material irrigado, tá? Então, os Catuais é um café que vem demonstrando grande potencial aqui na região. Ele é originado do cruzamento de Catu com Catuai. Hoje nós temos Catuai 2SL, tem o 24-137, tem o Catuai 785-15. Então nós temos aí dentro do grupo Catuai várias opções para serem exploradas. Material de tolerância à foma, é um material de porte baixo, produtivo e tem uma maturação média e um bom comportamento aqui para a região de Biraci. Esse é o Catuai 2SL, aqui na fazenda Cruz Alta, em Biraci. Material na sua primeira safra, mostrando aí bom potencial produtivo, um ano de clima muito ruim, muita chuva, você vê que a planta está limpa de doença. Catuai 24-137 é uma geração também dentro do grupo dos Catuais, tem as características semelhantes ao 2SL, é uma planta um pouco mais precoce, um pouco mais sensível à ferrugem e capineira um pouco maior que o 2SL, mas o material também bem resiliente, solo bem arenoso, aqui também no município de Biraci, material de pineira boa, é um café que tem a pineira até próxima da cultivar arara, nossa, que é um material de pineira muito grande. E o arara é um material nosso de porte baixo, né? Bastante vigor, resposta à poda, resistência à ferrugem, um material que também vem chamando a atenção nas principais regiões cafeeiras. É um material mais tardio, então aqui para Ibiraci, que é uma região mais alta, se você plantar, você vai ter uma colheita mais tardia. Então, é um café que não dá para plantar em grandes escalas, acima de 1.100, 1.200 metros, né? Um material de fava bem graúda. Aqui são resultados aí em várias regiões do Brasil, dessa cultivar arara, mostrando aí o comparativo entre o arara e o padrão Catuai de todos esses experimentos. Esses experimentos, nós tivemos ensaios aí de 3 safras até 10 colheitas, e aqui está uma média, mostrando aí o arara com uma produtividade de 57 sacas por hectare em todas essas regiões, e quando você pega o Catuai, 41, ou seja, o cultivar arara próximo de 40% de produtividade superior ao padrão testado. Então, material bem vigoroso, um material mais tardio, maturação uniforme, pineira graúda, qualidade de bebida excelente também. Vocês viram ali, ocupou a posição de primeiro, segundo e terceiro lugar com muita frequência nos concursos de qualidade de café. A cultivar Guará é da linhagem também dos Catuais, só que ela é Catuai vermelha, ela já apresenta resistência ao meloidógeno exígua. É um material também que vem destacando nas regiões frias também pela sua tolerância também a pseudomonas e a foma, material bem interessante também. O Acauã, material conhecido pela sua tolerância à seca, é um material menos plantado aqui na região, mas dentro do grupo dos Acauãs nós temos o Graúna, tem o Acauã Novo, o Acauã Cova 8, que também são opções de materiais resistentes ao meloidógeno exígua, com uma boa tolerância à seca e produtividade. Então aqui um resuminho
Para quem é aqui da região, deixo as recomendações das cultivares que nós temos recomendado com segurança, né? Então nós temos o arara como uma recomendação para as regiões mais baixas da Alta Mogiana, lembrando que pode plantar em Biraci, pedregulho na parte alta, mas é um material mais tardio, você precisa analisar a sua maturação. Catucaiapa, pensando num material com uma boa adaptação para safra zero, em função do seu porte, um material que tem tolerância à foma, tolerância à seca, altamente produtivo. Catucaí 2SL, já muito conhecido e plantado aqui na região. O seu irmão Catucaí 24137, o Guará e o Asa Branca são os materiais que a Fundação tem recomendado aqui na região. Então, sabemos a importância de nutrir a planta bem, né, controlar pragas e doenças, segurar folha nessa planta para a gente ter bom potencial produtivo e também qualitativo. Então devemos nós, cafeicultores, fazer a nossa parte para produzir, para ter qualidade, e se tiver que perder algum potencial produtivo na média desses anos de exploração da cultura do café aqui na região, que seja somente, eventualmente pelo clima, uma geada eventual, uma seca, que isso já não está em nossas mãos. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado a todos, se tiver alguma dúvida eu fico à disposição. Olá, boa tarde a todos. Já estamos avançados na hora, né, mas acho que dá tempo de falar mais um pouco aqui. Quero agradecer o convite ao Jean pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Parabenizar a comissão organizadora desse magnífico evento sobre qualidade de café. E vou falar aqui, não sei, até a hora que o tempo se esgotar, vocês me avisem, por favor. Eu sou o Gerson Giomo, né? Sou pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas. Talvez a instituição mais antiga do Brasil em pesquisa cafeeira, foi fundada em 1887. Então, esse ano nós completamos 137 anos. E a gente tem lá diferentes linhas de pesquisa para trabalhar com café. Temos a linha do melhoramento genético convencional, que são outros colegas que atuam, não vou falar disso. Vou tentar falar um pouco sobre outras possibilidades de produção de cafés. Estamos falando agora de cafés exóticos, que são os cafés que se diferenciam por atributos da qualidade sensorial. Então, são vários fatores que a gente teria que abordar, né, se a gente tivesse mais tempo, mas vou tentar falar rapidamente sobre alguns deles. Porque já foi dito anteriormente, né, outros palestrantes já disseram, o que forma a qualidade do café. Então, a gente tem toda a formação da qualidade na lavoura, em função da variedade, em função da nutrição e principalmente em função do solo. O solo é quem nutre a planta, né? A composição do solo, não só a química, mas em termos de toda a estruturação do solo, matéria orgânica e outros elementos são fundamentais na formação da qualidade e retenção de água, principalmente. Sem água, não há nutrição da planta. Então, o aspecto do solo é muito importante. Nós vamos nos ater aqui aos fatores genéticos, que são alguns dos principais fatores que afetam a qualidade, que é a espécie e a variedade, isso é bem conhecido já. Nos ambientais já tivemos as exposições anteriores, né, sobre solo, clima e todas as interferências na qualidade. De novo, quero ressaltar o fator solo como super importante, não apenas os aspectos climáticos e água. E os tecnológicos, a gente vai ter aí um dia de campo inteiro sobre essa questão, que vai ser amanhã, né, sobre a parte do processamento. E a qualidade, então, ela é em função dessa interação. É a planta com o ambiente, junto com o processamento, que é o terroir, que define a qualidade do grão, da bebida e toda a qualidade, composição química e tudo mais. Então, aqui algumas ponderações de vários autores de como a qualidade do café é influenciada pelo fator genético. Não vou ficar falando de cada um, mas aí é tudo para ressaltar que a variedade ou a composição genética da planta define a qualidade, principalmente em termos de sabores e de aromas, que é aquilo que a gente busca nos cafés especiais diferenciados. Então, a qualidade é afetada por isso aí que eu já falei.
Aqui a gente tem o que foi falado anteriormente, tem a EPAMIG, tem o IAPAR, tem o IAC, Procafé e várias outras instituições, o INCAPER, que trabalham nessa questão do melhoramento genético. Então aqui eu coloquei, eu não sei se está atualizada, mas em torno de 142, 150 cultivares registradas hoje no Ministério da Agricultura, ou seja, são materiais aptos ao cultivo em qualquer região do Brasil. Aonde que eu quero chamar a atenção é que, embora a gente tenha um grande número de cultivares, existe uma semelhança genética entre elas, porque a maioria delas é descendente dos mesmos parentais. Então, isso aí faz com que não haja grande diferenciação da composição genética no efeito da qualidade. É isso que eu queria abordar com vocês. Aqui um cenário mundial de quanto que nós temos de cultivares de café, variedades. Está bem resumido isso daí, pode ser que seja um pouco mais até, mas aquilo que eu consegui encontrar que está sendo utilizado nesses países são essas variedades. A gente vai ter outros painéis com outros pesquisadores de outros países, eles podem trazer mais informações específicas sobre isso. Então, tudo isso eu estou colocando para quê? Fazer uma pergunta: será que existe uma restrição genética à formação da qualidade da bebida do café? Por aquilo que eu já falei, a maioria é derivada desses 4 ou 5 genótipos aí, e todos nós compartilhamos os mesmos genótipos. Todas as instituições de pesquisa do Brasil compartilham as mesmas origens. O híbrido Timor está ali, foi bem falado pelo Denis, da EPAMIG, os demais aí também. Então aqui está uma afirmação, já desde essa época, de que os nossos cafezais, eles eram como se fossem uma única progênie típica na época. Então isso está nos remetendo a isso. A restrição do potencial genético para a qualidade diferenciada do café brasileiro? Deixo aí a pergunta e vou tentar usar isso aí como argumento para a gente discutir um pouco mais sobre esse assunto. Na minha opinião, isso é minha opinião, é que se a gente está buscando alguma forma de alterar o perfil sensorial do café, pelo processamento, pela secagem, ou seja, por qualquer outro tipo de técnica ali de pós-colheita, é sim, porque há uma restrição. Nós precisamos modificar essa qualidade de alguma forma, porque naturalmente aquela planta naquele local não está produzindo aquela qualidade que aquele produtor deseja para acessar o seu mercado específico de cafés especiais. Então é nesse sentido que a gente vai tentar trabalhar. Para fazer isso, a gente teve que criar essa programação de pesquisa somente para cafés especiais, na qual eu coordeno hoje no IAC esse trabalho, que é para o quê? Fazer a identificação dessas variedades. Quais são as variedades promissoras para a produção daquele café diferenciado que as cultivares tradicionais não estão produzindo? Será que isso é possível? Ou é um sonho somente? É uma coisa que a gente não é tangível? Eu acredito que sim. Por quê? Porque é possível ter isso aí, é diferenciar os cafés pela qualidade com base na diversificação genética desses cafés. Para isso é necessário, é fundamental, é essencial que a gente faça o quê? Estudo da interação daquela planta naquele ambiente específico. Porque não existe uma variedade única ou cultivar que ela seja boa para qualquer ambiente. Existe especificidade de combinação, de exigência desses materiais. Então esse estudo é fundamental. Com isso, a gente consegue fazer o quê? A identificação dessas plantas para cada ambiente de estudo que a gente está trabalhando. E a nossa base genética ela é muito diversificada. A gente tem todo o material genético no nosso banco de germoplasma. Posso citar alguns números aí, tem mais de 200 exóticas, diversidade enorme a partir da hibridação que a gente fez e ainda está fazendo. E o que acontece? Essas plantas, essas variedades, elas apresentam um potencial sensorial diferenciado nos diversos ambientes, inclusive em ambientes de altitude baixa. A gente ouviu mais cedo que a altitude é fundamental na composição da qualidade, mas é possível, sim, entendendo dessa interação, entendendo da fisiologia e da fenologia dessas variedades, quais seriam as combinações adequadas para cada ambiente. Então é por isso que a gente faz esse estudo específico por local. Então, para a gente fazer esse trabalho, primeiramente, inicialmente, é necessário fazer uma prospecção. A gente tem esses materiais conservados em Campinas, que a gente chama de banco de germoplasma,
com essas variedades, acessos selvagens. Tá aí. Vocês podem ver que é uma infinidade de genótipos, além daqueles que estão sendo criados através de hibridação, tanto entre cultivares da mesma espécie, quanto interespecíficos. Os mais famosos aí, o comum, são os arabustas, os aramosas, mas também tem cruzamento com salvatres, com eugenioides e com outros. Então, esses genótipos que são identificados com qualidade superior, eles representam potencial de uso em algum momento. Não significa que isso já existe comercialmente. Então, para a gente desenvolver alguma coisa, tem que ter variabilidade genética. E a gente está mostrando o que existe nesse quesito. Num segundo momento, a gente faz a prospecção da qualidade num campo, onde o café vai ser cultivado, que é um campo de observação. E a gente tem esses campos nos estados de São Paulo e Minas Gerais, nessas regiões, abrangendo hoje cerca de 16 municípios. Então, nessas condições, in loco, é que a gente consegue saber qual é a variedade ou qual é a cultivar mais interessante para produzir um café diferenciado em cada uma dessas regiões. Isso é muito importante. Hoje a gente poderia dizer que a gente ocupa uma área de cerca de 15 hectares aí desses experimentos somente para qualidade, em torno de 60 mil plantas. Então, isso é um universo bastante grande quando você fala em estudo de genótipos individuais. É muito importante que você tenha essa abrangência para poder ocupar uma maior área de pesquisa. Com licença. Um golinho d'água também é bom, né? Eu não pretendo esgotar o assunto aqui, isso aqui na verdade, é uma introdução dessa possibilidade. Uma pesquisa científica pode trazer informações e contribuições para que vocês, produtores, entendam isso e queiram fazer ou não. A decisão vai caber a vocês sobre usar essa ferramenta ou não. O que a gente faz é ampliar a base da pesquisa nos diferentes locais para chegar nisso daqui. Nós almejamos uma seleção específica. O que é isso? Para cada ambiente de estudo, a gente busca encontrar as melhores combinações de variedade com processamento pós-colheita para chegar naquilo que a gente chama de qualidade diferenciada com café exótico. Então, é um trabalho bastante personalizado que ele serve para aquele local do estudo. A gente não faz esse estudo para depois fazer recomendação geral. Não é possível fazer isso quando se pensa em qualidade. Então, a gente tem que conhecer exatamente como que é o comportamento, desempenho tecnológico e qualitativo em cada local. Apenas para chamar a atenção sobre o que são os cafés especiais, a nossa régua, a nossa peneira de qualidade, para falar de cafés diferenciados, é nessas duas linhas superiores. Os cafés têm que pontuar acima de 85 pontos. Abaixo disso, não entra na nossa conta, não serve para ser diferenciado. Eu não estou querendo generalizar isso para as cultivares tradicionais, tá? Estou falando desse grupo de material que a gente está trabalhando. E tem que respeitar o local, a variedade, o processo, o conhecimento do produtor, a tecnologia que ele tem disponível para fazer isso daí. Então, queria chamar a atenção sobre isso. Os cafés exóticos, eles poderiam ser divididos em várias formas, eu coloquei apenas duas aqui, que é a produção do café exótico pelo processo de produção, e são esses cafés que vocês conhecem bem, os cafés produzidos com auxílio de algum animal, de alguma ferramenta da natureza, para produzir esses cafés. E coloquei aqui também junto os fermentados. Os fermentados também produzem os cafés exóticos, que é a busca de muita gente. Está muito na mão do produtor fazer essa modificação para encontrar. Então, isso aqui poderia ser feito com qualquer variedade, não tem a distinção de variedade, pode ser qualquer variedade comercial, e nem sempre há uma diferenciação sensorial. O café pontuou acima de 80 pontos, ele se enquadra como um café especial. Então, se a gente provar esses cafés do Jacu, do Campo Loac, qual a pontuação desses cafés? Eu não tenho essa informação aqui, mas eles são, no mínimo, café especial de 80 pontos. Colocado na xícara, é possível diferenciar um café do Campo Loac de um café do Jacu? Não sei, tem os especialistas que vão provar esses cafés e eles vão dizer se sim ou se não. Nem sempre é possível. E a linha que a gente vem trabalhando e vem tentando implementar e intensificar é a produção de café exótico pela origem, pelo terroir. Que é o quê?
tentar trazer para nós o que se faz já em muitos lugares do mundo, principalmente na Etiópia, né? No Quênia, no Panamá, com aquelas variedades ali, principalmente. Então isso é possível lá, tem que ser possível aqui também, porque é uma questão de ajuste de como usar essa ferramenta, essa tecnologia. Então, nesse caso da produção de café exótico pelo terroir, é muito importante valorizar qual é a variedade que está sendo cultivada, né? A gente compra cafés aí no mundo afora pelo varietal. Eu quero o Geisha do Panamá, eu quero o SL28 do Quênia e assim por diante. Por que que isso tem esse valor? Porque esses cafés, geralmente, eles apresentam sabores únicos. Eles são únicos, não existe outro igual que ele, por causa das condições de produção que é o terroir. Um exemplo do que nós temos trabalhado, que nós temos no nosso banco de germoplasma, são muitas variedades já conhecidas por vocês, outras não, mas é o que se fala no mundo. O Geisha coloquei em primeiro lugar, porque todo mundo está tentando cultivar esse material. E outras ali, tem o SL28, Pink Bourbon, Cafa, e etc, etc. Um monte. Então, assim, não é importante se aprender nomes. O mais importante é entender como que cada variedade, que tem uma certa constituição genética, vai se comportar no seu ambiente específico. Não sair por aí trazendo, agora eu vou trazer a variedade X do lugar tal, agora Y, tá. Vamos fazer as pesquisas, cada um por si próprio, né? Porque você vai testar no seu ambiente, no seu terroir e tal, e ver o que vai acontecer. Nós estamos fazendo isso com ciência e tecnologia e procedimento estatístico. Então a gente tem essa diversidade de plantas, né, de cor, de sabor, de constituição, de tipo de grão, de peneira e de outras. Essa cor está alterada pelo projetor, né? Não é assim, mas dá para ver um pouco. Tipos de grãos, dos mais formatos possíveis. Isso aqui já é uma possível cultivar, né? Que se houver interesse, obviamente, ela pode ser lançada como cultivar para colheita precoce. Esse café está na Mogiana, na Alta Mogiana, Ribeirão Corrente. Ele está maduro em março. Se você quiser colher um café antecipadamente, em março, em abril, é possível com esse material aí. E o que ele tem de diferente? Ele é um híbrido, né? De um catuai vermelho com uma variedade importada, e ele tem uma alta qualidade sensorial. Então, além dele ser precoce, ter qualidade de bebida, ele pode entrar como uma opção para um cafeicultor que queira antecipar um pouco a sua colheita, se isso for viável na propriedade. Então, o nosso papel da pesquisa é encontrar essas diversidades. Se ela vai ter um uso de fato ou não, são vocês que estão na cadeia produtiva que vão poder falar ou vão poder dizer se isso faz sentido ou não. Aqui a gente tem uma outra linha de seleção de bourbons amarelos, que quando a gente começou a trabalhar, sei lá, uns 10 anos atrás, o bourbon amarelo ainda era uma cultivar bastante solicitada no mercado internacional. Não sei como que está a situação hoje, mas ele mostrou aí para a gente, nesses ambientes diferentes, então o mesmo genótipo, nos diferentes ambientes, produziram cafés muito parecidos em termos de nota e também em termos de perfil sensorial. Uma outra variação. Então, sim, é uma excelente cultivar, mas nem sempre isso vai ser um café exótico. Aí mais uma imagem desse café, está em São Sebastião da Grama. Aqui, já estou apresentando um resultado, né, uma opção sobre as variedades exóticas, como que elas se comportam nos diferentes ambientes. Então, a gente tem 4 genótipos aqui, com 3 ambientes cada. Ali estão as notas, né, sensoriais feitas com essa metodologia e mostrando ali que, sim, existem cafés muito diferenciados, inclusive pela alta pontuação, mas na descrição sensorial são atributos sensoriais que não encontramos comumente nas variedades tradicionais. Vocês perceberam que foi apresentado antes um grupo de perfis sensoriais. Então, aqui a gente tem acréscimos. Quando é que um café especial vira um café exótico ou é considerado? Quando ele tem mais atributos inusitados, inesperados. Quanto mais diferente for, maior a chance dele ser um café exótico na visão do consumidor, de quem vai comprar esse café. Então, para a mesma variedade, né, aqui a mesma cultivar, ela se apresenta, ela desempenha de forma diferente nos ambientes, e mostrando aí que nos ambientes, aí vem a confirmação daquilo que foi falado sobre a altitude,
que nesse ambiente de São Sebastião da Grama, essa variedade última, que é a N39, e as demais ali também, elas conseguiram romper a barreira dos 90 pontos. Então, nesse ambiente mais alto, sim, teve essa expressão. Mas mesmo em ambientes não tão altos, elas estão produzindo excelente qualidade. Então, essa percepção do café exótico é que vai além do sabor do café. Quanto mais sabores diferentes daquilo que se espera de um café, mais exótico será esse café. Aí mais uma foto de uns varietais. Aqui alguns experimentos que a gente tem, como mostrei, tem no Cerrado, sul de Minas, leste de Minas. Aqui a implantação de um experimento, fase de muda ainda, bem novo. Aqui na Mogiana, aqui são híbridos, né? Os híbridos são outras possibilidades. A uniformidade dessas plantas é muito grande. Aqui um exemplo de produção de cafés exóticos em baixa altitude. Isso aqui a gente está em Campinas, 650 metros de altitude, produzindo cafés de excelente qualidade sensorial. Mostrando aqui a variação, né, do genótipo. E notas ali, nesse que está marcado em verde, eu coloquei a qualidade potencial. Então são cafés produzindo notas acima de 90 pontos, a 650 metros de altitude, com um perfil sensorial bastante interessante para cafés exóticos. Então, por isso que é importante entender como que cada varietal se comporta em cada ambiente. Essa interação, somente fazendo naquele ambiente. Não tem outro jeito de fazer se não for assim. Aqui, na Mogiana, Ribeirão Corrente, as notas um pouco mais baixas, mas nós temos 2 genótipos que romperam a pontuação dos 90 pontos. Por que eu estou falando 90 pontos? É o sonho do cafeicultor, porque é um café raro na descrição da classificação dos cafés especiais. Aqui, na Mogiana também, outro ambiente, mostrando ali que tem variedades que respondem melhor nesse ambiente. Não vou ficar falando de cada um. E Mogiana também, Pedregulho. Né? Quem é de Pedregulho sabe como que é o ambiente ali. Então a gente tem também potencialidade para cafés exóticos ali, Fazenda Terra Preta. São Sebastião da Grama, que eu tinha falado que é um ambiente mais alto. Praticamente todas as variedades testadas pontuaram nessa safra acima de 90 pontos. Então a nossa referência para a qualidade é o Bourbon amarelo, que é bastante cultivado, já consagrado e tal. Podem me perguntar, mas e a produtividade dessas variedades? Aí é outra questão, né? Eu não estou colocando informação sobre produtividade. Produtividade ainda precisa ser consolidada, toda a informação, para se tomar a decisão. Mas a decisão de uso dessa variedade, se ela é produtiva ou se não é, não cabe a nós ou a mim, que sou pesquisador. A gente desenvolve e oferece a tecnologia. Se ela vai ser tecnicamente viável ou economicamente viável, isso é o produtor que tem que falar junto com a gente, porque cada um tem o seu sistema produtivo, tem o seu mercado específico e tudo mais. Então a gente tem que respeitar essa especificidade que existe em cada um de vocês. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Finalizo aí dizendo que a gente precisa entender, né, melhor essa questão do equilíbrio da produtividade e qualidade, porque não vou dizer que elas são excludentes, né, mas muitas vezes elas não caminham juntos. Né? Produtividade e qualidade nem sempre estão juntos. Então é necessário entender isso para a gente avançar nesse conhecimento. Então era isso que eu queria trazer de mensagem. Eu fico à disposição aí durante hoje, amanhã, vamos estar aqui. E entendo dessa forma, a gente está falando aqui de qualidade potencial. É algo que ainda não existe, não está pronto para ser utilizado. Mas se isso está acontecendo nas áreas experimentais, é possível sim encontrarmos quais seriam aquelas possibilidades para aqueles ambientes específicos que a gente citou aqui. Então a gente está à disposição e aqui tem o nosso contato também. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Parabéns a todos pelo evento. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, meu amigo Gerson, Denis. Eu acho que é muito importante para a cadeia
O princípio foi muito bem falado aí por vocês, que é escolher a variedade certa, com o local certo. Isso é muito particular. Eu sei o tanto que vocês estudam e o tanto que vocês colaboram para melhorar a produtividade. E agora, com esse olhar de qualidade, deixa a gente muito feliz também. Parabéns aí aos 3 institutos que estão com a gente aqui.